O mundo político brasileiro sofreu na semana passada, mais precisamente entre quinta e sexta-feira, com verdadeiras avalanches por conta da Operação Lava Jato. E começamos a semana com as previsões de dias de muito mais turbulência. Previsões que, honestamente, gostaria que não se confirmassem. Até porque seria muito melhor se esta casa, nós, os políticos, pudéssemos estar discutindo e legislando temas que afetam diretamente o interesse do povo brasileiro, para a qual, sinceramente, fomos eleitos. Temos temas como impeachment da presidente, Operação Lava Jato, cassação de presidente da Câmara, entre outros temas, estejam na pauta porque o cidadão quer respostas. Isto mesmo, respostas para os seus anseios, para as suas reivindicações, para as suas necessidades. E o clima que se instalou no Brasil apenas instala a incerteza, o medo, a desconfiança e a preocupação. De forma como o mundo político age nesse momento, e aqui não cabe culpa à oposição ou ao governo, faz apenas com que aquele pai de família saia lá de sua casa sem saber ao certo o que vai acontecer. Faz com que se termine o mês sem saber se vai conseguir colocar o alimento necessário dentro da sua casa. Essa política que estamos vivendo hoje está muito longe, está muito distante de ser a política com P maiúsculo, lamentavelmente. É um desabafo, senhor presidente. É um desabafo de alguém que faz parte da base do governo, mas que, antes de tudo, quer que esse país esteja sempre servindo ao povo, e ainda mais aos interesses da população. Se tem um pedido de impeachment, que seja avaliado à luz da forma como tem que ser, no fórum apropriado, com a questão sendo tratada com maturidade e transparência, jamais em ambiente de quanto pior, melhor, ou ambiente do Fla-Flu. Se temos a Operação Lava Jato, que o Ministério Público, a Polícia Federal e o Judiciário cumpram com as suas obrigações, investiguem quem tem que ser investigado, dispensando, evidentemente, essa profusão de obstáculo. Que seja responsabilizado e a responsabilidade que venha logo. Como Vossa Excelência, inclusive, senador Medeiros, começou o seu pronunciamento dizendo aqui que, num determinado dia, foi abordado na sua casa, de madrugada, juntamente com sua família, para receber uma ordem de prisão, seus filhos com um fuzil à cabeça. E aquilo não passava de um engano da polícia, à época, Polícia Federal. Por isso que quero aqui dizer, mas que todos os instrumentos democráticos jamais sejam usados para se transformarem em obstáculos à construção de dias melhores para o cidadão. Não é justo que o empresário, o trabalhador, a dona de casa, enfim, o povo brasileiro fique à mercê das disputas políticas. Temos que ter maturidade e responsabilidade. Mais do que isso, assumir a condição de ajudar o Brasil a voltar a ser um país que o povo brasileiro tanto deseja. Até porque venho de um estado onde a força de trabalho responde com altos índices de produção e também de produtividade. Mato Grosso, senhoras e senhores senadores, liderou o crescimento econômico dos estados do Brasil entre os anos de 2010 e 2013, com variação de 21,9%, quase 22% do produto interno bruto. Indicador que soma os montantes dos gastos governamentais, do consumo das famílias, dos investimentos realizados pela iniciativa privada e do saldo da balança comercial no período. E tem um compromisso, sim, com aquele cidadão que precisa de saúde pública de qualidade, que precisa de segurança pública para exercer em paz o direito de ir e vir, do pai de família que quer ver o seu filho estudando e depois frequentando uma faculdade, desse pai de família que deseja, como disse antes, sair para trabalhar certo de que não vai perder o emprego. Pelo contrário, tem um compromisso de ver esse trabalhador buscar os meios de crescer, de ter mais vontade de atuar para ocupar as oportunidades que são geradas. Temos um compromisso com quem produz, que vai plantar ou construir, produzir, enfim, sabendo que não vai ser tomado de sobressalto por aumentos de impostos ou receber dificuldades adicionais para seguir com segurança seu empreendedorismo.
Nesse sentido, senhor presidente, buscando a construção do Brasil que desejamos ver avançando, na semana passada, a Comissão de Serviços de Infraestrutura aprovou o relatório de minha autoria, que avaliou as políticas públicas para o Plano Nacional de Logística de Transporte, o PLNT. É um instrumento que foi elaborado com a finalidade de ajustar o planejamento do setor de transporte, dotando-o de estrutura permanente de gestão com base em sistemas de informações georreferenciadas, contendo os principais dados de interesse do setor, tanto na oferta quanto na demanda. Ou seja, uma ferramenta que tem a incumbência de gerir o sistema logístico do Brasil. E, como tal, cabe ao Senado, dentro de suas missões, promover a avaliação dessa ferramenta, que, em outras palavras, chamamos de política pública. Os resultados que colhemos, senhor presidente, nos dá a exata dimensão de que é preciso agir. É preciso que hajamos. Afinal de contas, um sistema eficiente de transporte é uma necessidade econômica e social. E tenho certo que o desenvolvimento de um país está diretamente ligado à disponibilidade de infraestrutura de transportes. A qualidade e as dimensões dessa infraestrutura condicionam e fomentam as demais áreas da economia. Para fazer frente a esse conceito socioeconômico, somos forçosos a dizer que, infelizmente, senhor presidente, o Brasil, notório exportador de commodities agrícola e mineral, não dispõe de uma matriz de transportes equilibrada. Por razões históricas, a matriz de transporte brasileira migrou do modal rodoviário e aquaviário para o modal rodoviário ao longo do século XX, principalmente a partir dos anos 50. Esse notável desequilíbrio, a rigor, não significa que o modal rodoviário seja apropriado e os demais modais inapropriados. A lamentar, todos os modais possuem infraestrutura insuficiente para as dimensões da economia do Brasil. Esse quadro de infraestrutura seguramente nos leva a enfrentar grandes dificuldades interna e, consequentemente, externa. Afinal, como todos sabemos, menos infraestrutura, menos competitividade, menos oportunidade. O resultado disso na cadeia econômica, senhor presidente, são custos mais elevados, é a redução do poder de compra, é mais dinheiro para comprar muito menos. E fica ainda pior, colegas senadores e senadoras, com esse quadro desajustado da nossa situação política, interferindo diretamente na economia, fazendo com que custos se elevem e penalizem quem está lá na ponta, o cidadão comum. Acredito, senhor presidente, que com essa avaliação do PLNT, temos, então, uma boa ferramenta de trabalho para corrigir os rumos, acertar detalhes importantes para que o Brasil possa, de maneira objetiva, voltar a avançar na sua infraestrutura, oferecendo uma logística eficiente e que nos recolocará no caminho da competitividade. O Brasil é grande demais e seu povo é forte demais. As nossas instituições democráticas estão cada vez mais fortes. Portanto, não se justifica o Brasil ocupar posições inferiores nos mais diversos rankings internacionais. No quesito infraestrutura de transporte, tristemente, temos que dizer que os índices são nada favoráveis. Em particular, quando comparado a países do bloco formado pela Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul, o chamado BRICS, com os Estados Unidos, Chile e Argentina, isso demonstra que o país não está muito bem nessa questão da infraestrutura. E em seu relatório anual de competitividade global, o Fórum Econômico Mundial mostrou que o Brasil ocupa posição deficitária e, o que é pior, com viés de queda em praticamente todos os setores. Não bastasse a deficiência em estradas, temos outro grave problema. Parte da malha rodoviária brasileira não é adequada para o tráfico de bens e pessoas. De acordo com a pesquisa da CNT de 2015, a maioria das vias apresenta algum tipo de defeito, seja no pavimento, na sinalização ou mesmo na sua geometria. E se formos por esses diagnósticos apenas, encontraremos dados poucos alentadores. Por exemplo, pouco mais de 10% das rodovias do Brasil são pavimentadas e cerca de 9% são apenas planejadas. O segmento ferroviário, a extensão da malha é muito inferior às necessidades.
em 2013, contava com uma extensão total de 28.190 quilômetros, dos quais 78,8% em bitola estreita. Há vários programas lançados pelo governo, mas o atraso comparado aos países competidores é muito grande. De acordo com a avaliação, mesmo que integralmente implantados quaisquer das versões do PIL Ferrovias, a malha ferroviária brasileira ainda seria modesta para a dimensão continental do país. Na área portuária, a situação não é muito diferente. Mas, nesse sentido, é importante ressaltar que o setor portuário é o único que vem dando alguma resposta desde o lançamento da segunda fase do Plano de Investimento em Logística, lançado há 9 meses pelo governo. Para se ver o quadro, precisamos agir, senhor presidente. O governo federal só conseguiu leiloar 3 áreas para movimentação de cargas no Porto de Santos, que é o maior do país. A Secretaria Especial de Portos, através do ministro Helder Barbalho, está avançando, inclusive nesta terça-feira, amanhã, acontece lá em Cuiabá, capital do meu estado, a 3ª rodada dos seminários para debater os desafios. E lá, com a presença do ministro, também com o senador Blairo Maggi, com o senador Medeiros, estaremos lá para discutir e mostrar essas oportunidades para todos os brasileiros e todos os mato-grossenses. Senhor presidente, como eu disse aqui, claro, foi avançado na hora e eu tenho ainda aqui um outro compromisso, eu quero dar como lido, mas esperar também que a população mato-grossense que esteja aqui nos ouvir, que esteja presente amanhã, a partir das 9 horas da manhã, lá na FIENTE, a Federação da Indústria do meu estado, para, juntamente com o ministro Helder Barbalho, podermos discutir essas oportunidades dos nossos portos do norte e melhorar com isso a nossa competitividade na produção das commodities agrícolas e também minerais do meu estado. Muito obrigado.